O Robertinha sabe que no final de semana mudou a hora aqui nos Estados Unidos, né? E por isso a nossa relação com o horário de Brasília é diferente. Agora são 9h02 da manhã, duas Nossa, então eu horas. preciso parar de te escrever tão cedo, hein? Ainda Então. bem que você deu uma Não, tá tudo ressaltada. Já certo. fica a Tudo dica. certo. Não, mas eu tenho que acordar cedo, não adianta. Pra mim não muda, né? Eu tenho que me apresentar, bater continência aqui pro horário de Brasília. Minha vida muda bastante, mas né, a relação com o Brasil agora é de 2 horas, né? Tô falando do horário de Washington, horário de Nova York. Se você for para a costa oeste, Roberta, aí dá umas 200 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. E há uma movimentação muito grande aqui em Nova York nas últimas horas, né? Nesse final de semana começou a votação antecipada para a prefeitura aqui de Nova York. Amanhã, oficialmente, é o dia em que Nova York vai conhecer o novo prefeito e há a famosa federalização, né? Uma discussão nacional sobre a prefeitura de Nova York, porque é a maior cidade dos Estados Unidos, a mais movimentada, que gera sempre grande repercussão, e nesse ano especialmente, né, há uma disputa que acontece aqui em Nova York um pouco diferente, digamos assim, do que anos anteriores. Por quê? Normalmente Nova York, quem ganha é um candidato do partido democrata, né? A história mostra isso, já tivemos prefeitos republicanos, mas normalmente é um democrata que vence. E nesse ano, o candidato democrata é um cara um pouco diferente do que a gente tem visto nos últimos anos do partido. Não é uma figura como Joe Biden, não é uma figura nem como Barack Obama, é uma figura, digamos, um pouco diferente desse perfil. Se trata justamente do candidato socialista muçulmano Zohran Mamdani. O Mamdani tem 34 anos de idade, ele é jovem, né? Nasceu em Uganda, a mãe é indiana, o pai lecionava aqui na Universidade de Nova York e ele simplesmente virou um cara muito popular no TikTok, nas redes sociais, sabe como ninguém utilizar esse tipo de ferramenta. E bateu de frente com os medalhões aqui, mesmo do Partido Democrata, né? Imagina que ele está disputando essa eleição com o Andrew Cuomo. O Andrew Cuomo foi governador aqui de Nova York quando eu me mudei para cá, no auge da pandemia, todo dia o Andrew Cuomo aparecia no rádio, na TV, falando como é que estava a situação. Enfim, uma figura que depois acabou sendo afastada do cargo, porque teria, enfim, feito algo de errado com uma funcionária e tal, teria assediado a funcionária, depois se livrou da acusação. O Andrew Cuomo era o nome oficial do partido, né? Um cara da velha guarda democrata, mas não. O Mamdani acabou ganhando a eleição e o Cuomo está disputando como candidato independente. Não vou nem falar do candidato republicano, porque ele não tem chance nenhuma de ganhar nessa eleição. Ontem o presidente Donald Trump deu uma entrevista aqui no tradicional programa 60 Minutos e ele endossou o Andrew Cuomo, apoiou o Cuomo, né? Falando assim, olha, entre ter um socialista cuidando de Nova York e ter alguém mais ou menos ali dos democratas, eu prefiro o Cuomo. Mas enfim, tá uma polêmica muito grande. O Mamdani, ele tem algumas propostas muito populistas, por exemplo, ele quer que a população não pague mais ônibus, que trafegar aqui, pegar ônibus em Nova York seja de graça para todo mundo. Ele quer instalar supermercados populares, que tenham ali a prefeitura pagando uma parte do dinheiro para que a população consiga comprar mantimentos mais barato. Então, é outra ação populista, socialista, enfim, como você preferir chamar. E ele quer colocar tetos também nos preços dos aluguéis. Você já tem alguns tetos em alguns apartamentos aqui em Nova York, mas são os mais caros do mundo, né? Muito, muito caro morar aqui em Nova York. E o Mamdani, ele quer simplesmente botar tetos mais com preços mais acessíveis para a população poder mudar. Vamos ver. Seria o primeiro prefeito muçulmano da história de Nova York. E a grande polêmica é essa bateção de frente com o Donald Trump. O Trump, que é de Nova York, né? Tudo bem, tem agora a base dele, teoricamente, na Flórida, mas a vida inteira do Trump foi aqui em Nova York. A Trump Tower na Quinta Avenida, imponente, prédios para tudo quanto é lado do Trump. Então, é algo que a gente vai acompanhar para saber como que vai ser esse dia a dia da maior cidade americana, se de fato esse socialista muçulmano jovem, o Mamdani, ganhar.
Esse final de semana, Roberto, ele fez aquele roteiro típico de político. Às 2h da manhã de sábado para domingo, ele estava numa balada gay, no Brooklyn, aqui em Nova York, muçulmano e tudo mais. Estava lá fervendo com a rapaziada. Aí, ontem teve maratona de Nova York. Ele estava ali no meio da galera dos corredores na maratona de Nova York. E ontem à noite teve jogo do New York Knicks contra o Chicago Bulls, da NBA, o basquete aqui no Madison Square Garden. Lá estava o Mandani. Vamos ver como é que vai ser. É lógico que essa eleição é muito diferente do Brasil. Você tem eleição, por exemplo, para governador aqui do lado em Nova Jersey. E há a disputa muito acirrada entre democratas e republicanos. Então é um termômetro importante também para o Donald Trump. Hoje saíram novas pesquisas mostrando que a popularidade do Trump está mais baixa desde que ele assumiu a Casa Branca. E essa vitória do Mandani, com todos esses aspectos, né, sociológicos, religiosos, trumpistas, é algo que a gente vai acompanhar. Tem gente por aqui morrendo de medo, inclusive, que caso o Mandani ganhe a prefeitura, o Trump coloque guarda nacional, toque o terror aqui em Nova York. Vamos ver o que vai acontecer. A eleição começou nesse final de semana, eleição antecipada, com um número recorde de eleitores, já que aqui o voto não é obrigatório. E Nova York pode ter um muçulmano socialista, tiktoker, como prefeito, viu, Roberto? É o favorito ele.